Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, sou o professor Gabriel Bacarello. Já comece se inscrevendo e ativando o sininho para que você receba todas as notificações e não só acompanhe aqui o canal como inscrito, mas também receba as notificações e saiba quando eu publicar um novo vídeo por aqui, para que você venha e assista e tenha tudo aquilo que você, talvez esteja julgando como um conteúdo essencial que tem te ajudado aí em alguma coisa, tá certo? Então, se inscreve aí e ativa o sininho. Mas veja, se você me acompanha já há alguns dias, você já notou que eu tenho falado a respeito das circunstâncias como um meio a ser aproveitado para o crescimento na virtude, né? E você notou também que eu coloquei um aspecto que é essencial para o crescimento da virtude, independente da circunstância, que é a consciência. Um elemento sem o qual não há virtude, ok? Ou seja, você pode ter práticas que são essencialmente boas, mas que essas práticas essencialmente boas, mas para que essas práticas essencialmente boas sejam virtude, você precisa imprimir a consciência, fazer de modo consciente, querendo que aquilo seja autenticamente um meio para alcançar uma finalidade, alcançar o bem próprio daquela determinada ação. E se você não faz, está claro que você vive da maneira como vive porque as circunstâncias te favorecem. Ou seja, o meio no qual você está inserido ajuda que você tenha determinadas práticas sem o qual você não praticaria essas determinadas coisas. Ok? Agora veja bem, além disso, eu queria tomar um outro ponto que é bastante importante aqui. Veja, quando nós falamos sobre a intencionalidade, o imprimir a consciência na coisa, isso significa que todos os nossos atos eles precisam necessariamente ser feitos levando em consideração ou tendo como uma característica essencial a vontade, ou seja, eu quis fazer isso aqui. São João Paulo II, quando ele escreve um dos seus livros filosóficos essenciais, assim, para compreender o seu pensamento, o pensamento de Karol Wojtyła e tal, filósofo, teólogo, é o seguinte, o texto, o livro é Pessoa e Ação, Pessoa e Ato, Nesse livro ele distingue duas maneiras distintas do ser humano agir, dois modos, essencialmente. Um ele chama de eu ajo, o outro ele chama de algo ocorre em mim. Ou seja, uma ação livre e consciente, autodeterminada, autoconsciente, e o outro é uma ação meramente reativa. Há algo fora de mim que de algum modo estimula os meus afetos, os meus apetites e que me fazem incorrer em uma determinada ação, em uma determinada atitude, sem que eu tenha refletido, sem que eu tenha decidido, sem que eu tenha querido alcançar o objeto próprio daquela ação, mas pura e simplesmente pelo fato que eu fui estimulado a assumi-la. E é basicamente esta a distinção, antropologicamente falando, entre aquilo que eu tenho dito, de aproveitar as circunstâncias para conscientemente crescer em virtude e aproveitar-se das circunstâncias para parecer virtuoso, quando na verdade a virtude não existe. Se você tirar a circunstância, aquilo vai sumir, percebe? E colocar uma outra circunstância com outras situações, aquela virtude necessariamente some. E nesse ponto é de extrema importância que, veja só, nós elevemos ou galguemos um degrauzinho nos assuntos aqui sobre os quais nós temos tratado e saiamos um pouco do campo da virtude e entremos no campo da vida espiritual. Ok? Veja só, existem, nesse sentido, seguindo esse mesmo argumento, dois modos ou duas maneiras distintas de se viver a vida espiritual. Uma é viver porque as circunstâncias te forçam a viver daquele modo, e o outro é viver porque você conscientemente, de maneira livre, quis dar a Deus aquilo que é dele. Isso é a virtude que nós chamamos de religião, percebe? Ontem, no programa, Encontro Marcado, nós falávamos sobre Quando os Sinos Tocam, o filme que conta a história de Henry Wadsworth Longfellow. Ele é um exemplo nítido. Se você não assistiu, assista. Ele é um exemplo muito claro, muito evidente de um sujeito que estava se deixando levar pelas circunstâncias. Nós falamos disso ontem, Ou seja, a vida espiritual dele, entre aspas, a sua virtude, ela era favorecida pelo fato de que sua esposa era uma mulher excelente, excelsa, assim, esplêndida, de boa, Enquanto a vida dele, o imprimir consciência, o fazer conscientemente, fazer de maneira livre, assumir as rédeas da sua vida,
e amar a Deus e dar a Deus aquilo que é dele, de maneira consciente não estava sendo feito, entende? Então veja, essa é uma diferença essencial. Assista lá o vídeo para que você tenha um exemplo assim perfeito de como a coisa funciona daquilo que eu tenho dito aqui hoje de maneira um pouco mais teórica. O fato é que o que nós precisamos fazer e o que nós precisamos assumir é, veja, diante das nossas ações, diante do nosso dia, olhar para o nosso dia, ter uma visão tanto quanto categórica, assim, nesse sentido, meio ordenada mesmo, né? Uma visão mais sistemática, esse é o termo, né? Uma visão um pouco mais sistemática da nossa vida. E pensar no dia de uma maneira um tanto quanto organizada. E colocar as práticas da vida espiritual em determinados momentos do dia, tá certo? Sem deixar de levar em consideração aquilo que eu já disse para vocês também no outro vídeo. E que será sanado a partir do momento em que eu imprimo a consciência, que é o fato de que a vida espiritual não é um checklist. Se eu faço conscientemente aquilo que eu estou fazendo, se eu rezo de maneira consciente, se eu me dedico à oração de maneira consciente, se eu me ponho diante de Deus, consciente de que Deus está diante de mim, consciente que eu preciso amá-lo de todo o meu coração, o que eu estarei fazendo necessariamente é tornando não só aquele momento forte de oração uma oração autêntica, mas, para além daquele momento forte de oração, tudo que vem depois. Uma vida necessariamente espiritualizada, percebe? Espiritualizada no sentido de viver por Cristo, com Cristo e em Cristo, né? Tá legal? Então, comece a imprimir consciência no que você faz. Já, né? As suas orações. Se faça presente diante de Deus. Tá legal? Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção. Fique com Deus. A gente se vê amanhã às 19h. Um abraço e até lá. Tchau.